A Luíca escreveu, a gente tem a ilusão de controlar isso. Então, e esse é o ponto. E esse é o ponto. A gente quer controlar. Pensa no iceberg. Eu ainda vou falar sobre o documentário. Vou voltar ainda para o documentário Quem Somos Nós. Pensa na imagem do iceberg. A imagem do iceberg, você tem a pontinha, que não é uma pontinha, né? A iceberg é uma montanha de gelo no oceano. Mas a parte visível dele, que não é uma pontinha, é uma parte grande. Pensa que a imagem do iceberg, a parte visível dele, é a nossa mente consciente. E toda aquela montanha embaixo d'água, escondida, são as nossas emoções. Incluindo o nosso inconsciente, o nosso instinto e tudo que a gente tem para resolver, que não está resolvido. E aí imagina que aquela pontinha lá do iceberg está escolhendo fugir das emoções. A pontinha da parte visível do iceberg quer fugir da parte escondida. Não é possível. Para onde vai a parte visível do iceberg, vai toda a montanha junto. É assim com a gente. O que eu ia falar do documentário Quem Somos Nós? A cena é assim. O ator ou a atriz está com uma bola na mão, uma bola de basquetebol, numa quadra de basquetebol. E aí, aquele tamanho da bola, ele fala assim, ó, se um elétron, ou se um próton, eu sei que o elétron é menor que o próton, mas se um próton tivesse o tamanho dessa bola, o elétron mais próximo dele estaria naquela montanha. E aí lá no fundo tinha uma montanha. Ou seja, mesmo o elétron, que é invisível, o átomo que é invisível, mesmo o átomo que é invisível, não existe átomo isolado, não existe moléculas, mas mesmo o átomo, ele é vazio. Então, o que ele mostra naquele exemplo do documentário Quem Somos Nós é, se um próton tivesse o tamanho de uma bola de basquetebol, o elétron da camada mais próxima, tem várias camadas, estaria na montanha, lá, sei lá, quantos quilômetros de distância. Então, imagina que os átomos se juntam em moléculas. Essas moléculas se juntam e aí vai formar as células. Então, imagina que a gente é milhões de células. Ou seja, existe uma inteligência muito maior por trás da gente. Assim, por trás da gente. Por trás da nossa existência existe uma inteligência organizadora. Quando a gente olha para a visão sistêmica, na visão sistêmica, na visão da constelação sistêmica, o que faz a constelação acontecer é a percepção de um campo de informação. Não é nem campo de energia, é campo de informação. A gente se liga, aí voltei, eu falei da física quântica, do elétron, do átomo, agora eu estou falando do campo. Eu estou dizendo que o grupo familiar, ou um grupo que você forma e faz parte, ele passa a ter uma inteligência coletiva. Então, é um campo de informação, não é um campo de energia sem intenção. Esse campo coletivo da família, que envolve a gente, os pais, os avós, os bisavós, todas as pessoas da família, isso afeta a gente. E esse campo, ele busca uma organização. Mas como assim? Isso surgiu por acaso. Por acaso surgiu um campo de informação que leva as pessoas a se misturarem com o passado. Não com o passado, né? É que pensar que toda essa organização surgiu por acaso é um acaso muito, muito, muito inteligente. Esse acaso, ele... O que eu estou trazendo, então, é perceber que existe um princípio auto-organizador. Esse princípio auto-organizador, você pode chamar ele de o Criador, Deus, o que, de alguma forma, dá a vida, né? A diferença de um corpo vivo para um corpo morto. Tem uma diferença. Mas voltando para o anatta, né, o não eu, mas a gente não acha esse eu dentro da gente. Ou seja, tudo isso
gera a complexidade de quem a gente é. E aí, nessa complexidade toda, imagina que a gente precisa se entender. E nesse se entender, a gente precisa se cuidar. Porque se a gente não se entender, que é o autoconhecimento, eu estou trazendo duas camadas, autoconhecimento e inteligência emocional. A gente precisa dos dois. Porque é possível você se conhecer intelectualmente. Conhecer o que você gosta, o que você quer, os seus valores. Isso é intelectual. Agora, a inteligência emocional é o lidar com a emoção. É saber lidar com a tristeza, acolher e cuidar dela. É saber lidar com o medo, acolher e cuidar dele. É saber lidar com os julgadores, com os julgamentos. Os julgamentos, os sabotadores, de alguma forma, eles são uma mescla do emocional com o racional. Para fugir do medo, a gente tem um sabotador que é o controlador. Ser controlador é se sabotar. Porque o controlador quer fugir do medo. E por trás do medo tem a tristeza. Ou seja, se você se percebe controlador, você precisa lidar com os seus medos. Lidar com os seus medos é intencionalmente escolher não controlar. Faz sentido? Você consegue escolher intencionalmente não controlar? Eu já fiz isso algumas vezes. Eu percebo em mim também forte um controlador. Lá das 5 feridas emocionais, a ferida da traição gera o controlador na gente. A gente se torna controlador para fugir da dor emocional. A Eliana escreveu fazendo um esforço, sim. Para fazer sentido? Para lidar com o controle. Às vezes que eu escolhi não controlar, passou o tempo, eu meio que eu me arrependi um pouco, assim, por que eu não controlei? A Ana Paula escreveu a verdade. Então, às vezes que eu escolhi não controlar, que eu pensei, vou confiar, vou deixar ser. E aí passava o tempo, vinha um pequeno arrependimento. Um pequeno arrependimento porque ele vinha com uma aceitação também. Mas vinha assim, por que eu não controlei? Por que eu não fiz o que qualquer outra pessoa faria? A Eliana escreveu, eita, eu iria dizer isso. Você arrepender depois? Então, eu já passei por isso. Eu estava num grupo de networking e nesse grupo tinha exclusividade. Exclusividade na sua especialidade. Não podia entrar ninguém na mesma especialidade. Aí, quando chegou na minha vez, que foi entrar alguém com uma especialidade meio parecida, eu pensei, não, tudo bem, pode entrar a pessoa, não ligo. Aí, claro, passou alguns meses, a pessoa começou a invadir o que era a minha especialidade. E, de alguma forma, foi uma concorrência. Aí, meio que eu relevei, ignorei, e aí eu saí do grupo. Então, eu percebi que, se eu tivesse feito o que a maioria das pessoas faria, eu usaria a regra, que é, concorre comigo. Mas, na ocasião, eu estava exercitando o não controlar, o desapego, o pensar no coletivo. Foi bom também. Foi desconfortável. Mas esse é o ponto. A gente usa o controlador para não ter que lidar com o nosso medo e com a nossa tristeza. Sabendo disso, se você entender isso que eu estou dizendo, que a gente usa o controlador, não só o controlador, a gente usa várias máscaras, mas o controlador é a máscara que a gente usa para lidar, para fugir da tristeza que é a dor por trás da traição. Então, lá na infância, lá por volta dos 5, 6 anos de idade, a gente vivenciou uma experiência que a gente recebeu ou assimilou como uma traição. Isso aconteceu lá na infância, 5, 6 anos de idade. E aí, para a gente fugir dessa dor da traição, a gente usa a máscara do controlador. Esse controlador, ele vai se controlar em relação ao que ele sente e vai querer controlar os outros. Se a ferida não foi só a da traição, foi também a da injustiça, a gente usa a máscara do perfeccionista, do rígido, do insistente. Essa máscara do insistente é uma forma de fugir da dor da injustiça. É como se fosse, se eu fizer tudo certo, tudo perfeito, tudo funcionando, eu não vou mais sofrer injustiça. Só que não. A Ana escreveu, esse doutor mudou a minha vida por um conselho que ele disse. Eu não conseguia viver minha vida. Obrigado pelo testemunho, Ana. Por conta da minha mãe, e ele me deu um ótimo conselho. Muito obrigado. Obrigado pela partilha, Ana.
Se quiser escrever qual foi o conselho e como que foi a experiência, fica à vontade de partilhar. Então, nesse olhar dos sabotadores, eu estou juntando tudo isso para entender a relação da tristeza com o pensamento. E aí eu estou trazendo que a gente precisa perceber que a gente não é o pensamento e a gente não é o sentimento. A gente se relaciona com eles. Tem momento que é difícil perceber essa distância, principalmente quando a gente já está incomodado. Quando alguma coisa acontece que já incomoda, quando já... A Eliane escreveu, você merece, Rodrigo. Obrigado, Eliane. Então, quando acontece alguma coisa que já incomoda, é difícil perceber essa distância, essa separação. Então, quando a gente está incomodado, com raiva, ou com medo, ou triste, quando já tem um incômodo, é difícil conseguir essa separação. Por isso a gente precisa praticar. É por isso que a gente precisa ter consciência a todo momento. Quando eu falo ter consciência a todo momento, eu não estou dizendo fazer algo sobrenatural. Eu estou dizendo que é importante ter um diálogo consigo mesmo, de acolhimento. É como se fosse... um olhar ou uma busca que ajuda a gente a se centrar, a se voltar para si. Esse se voltar para si é uma forma de você ter presença. Olha, para mim isso é interessante, por isso vou dizer, olha que interessante. Sempre que a gente se volta para si, para as emoções, a gente encontra presença e paz. Pode ser que inicialmente esse voltar para si vai fazer você entrar em contato com tristeza e com medo e com raiva, angústia que você não cuidou ainda. Então pode ser que inicialmente esse voltar para si signifique ter que lidar com uma tristeza que você não conseguiu lidar. Pode ser. Mas se você se permite lidar com a tristeza, ela vai diminuindo. Porque não adianta fugir para o mundo. Às vezes a gente foge para as relações, para o trabalho, para se ocupar, para fugir do que a gente está sentindo, da tristeza e do medo. E eu falei às vezes, mas é muitas vezes. Então, muitas vezes a gente foge da tristeza e do medo, e aí, de novo, a gente come demais, a gente está ocupado cuidando dos outros, com o trabalho, aprendendo. Até a busca por autoconhecimento, até a busca por espiritualidade pode ser uma fuga de lidar com o que a gente está sentindo. Essa é a ênfase que eu trago. A gente precisa lidar com o que está presente, com o que está acontecendo à nossa volta. Não adianta, mesmo que você tenha uma busca espiritual, que você tenha uma religião, essa busca espiritual, ela vai te trazer um alento, vai te trazer uma motivação. É positivo, mas você ainda vai ter que lidar com as emoções. As emoções, a relação com a tristeza e com o medo e com a raiva só muda se você mudar a relação com ela. O que eu quero dizer é assim, o pensamento positivo, ele ajuda até certo ponto. Quando a gente tem uma crença espiritual, isso também ajuda, mas até certo ponto. Eu quero dizer que tem uma parte que é a gente que tem que fazer. Claro que você pode fazer junto com essa oração, intenção positiva, autoafirmação, mas é necessário ter as duas coisas. Não basta só ter a afirmação, mentalização, meditação, o que mais? Oração. Não adianta ter só a parte espiritual de autoconhecimento. É necessário também ter o autocuidado emocional, a parte da autoempatia. Geralmente as pessoas esquecem da parte da autoempatia, do autocuidado. E eu chamo essa de a parte emocional. A parte do autoconhecimento, da meditação, da espiritualidade, da religião, da crença, da oração, do Ho Oponopono. Eu estou dizendo que essas práticas são mais intelectuais, por assim dizer. Elas estão mais no nível do conceito. Elas funcionam também. Mas eu estou dizendo que é necessário, junto com elas, ter essa relação direta com o que está vivo e acontecendo no momento. Só um deles fica sempre faltando, fica sempre pendente. Bom, a gente está chegando no final.